Deixa eu comentar rapidinho com vocês sobre o Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior. É um livro que eu comecei a ler mais no início do mês para participar de um clube de leitura que eu entrei. Do autor eu já tinha lido, né, O Torturado, que foi uma leitura que eu fiz, acho que tem o quê? Uns 2 anos. E eu lembro que tinha sido a minha leitura favorita do ano. Tanto que foi, acho que o único que eu dei 5 estrelas, ou um dos únicos que eu dei 5 estrelas. Então, assim, ó, o Salvar o Fogo, ele vai se passar majoritariamente em um povoado que se chama Tapera do Paraguaçu, fica na Bahia, e vai contar a história de uma família, mas principalmente de 2 dos filhos dessa família. Uma delas é a Luzia e um outro irmão é o Moisés. Temos aí também o ponto de vista de uma outra irmã, que é a Maria Cabocla, a maneira como ela se chama, mas a gente vai ter basicamente a visão desses 3 personagens sobre toda a história. A maneira como as pessoas se sustentam dentro desse povoado é basicamente plantando na terra, colhendo o que a terra dá para alimentação, né, basicamente de casa, e algumas coisas para venda. Essas terras, elas não têm exatamente uma coisa de posse, assim. As pessoas chegaram ali, foram se instalando naquele povoado e foram plantando. A posse fica mais ou menos com a igreja. A igreja é muito forte naquele povoado. Os monges, como eles falam ali, né, os padres, o mosteiro, chegou naquela cidade há algumas décadas, ou talvez até centenas de anos. Só que nos últimos anos ficou mais forte a questão de uma evangelização daquele povo e também a cobrança de impostos para que as pessoas pudessem viver ali. Fica bem claro, assim, durante o livro inteiro, de que existe uma cobrança ali que, na verdade, ela nunca foi correta, mas que as pessoas dão esse dinheiro, né, pagam esses impostos ali para a igreja porque sabem que se não pagar, vão perder as terras ou até vão ser, tipo, rechaçados pelo resto das pessoas. Enfim, esse é mais ou menos um panorama um pouquinho do ambiente. E aí, né, uma dessas famílias é a família da Luzia e do Moisés. O livro ele vai ser dividido em 3 ou 4 partes, se eu não me engano, e cada uma dessas partes é narrada por um personagem. A primeira parte vai ser narrada pelo Moisés, a segunda parte pela Luzia, a terceira pela Maria Cabocla, e agora eu não lembro muito bem quem que vai narrar a quarta parte. A quarta parte será narrada por um narrador onisciente. No decorrer da história, a gente vai acompanhando a vida dessa família, acompanhando a vida desses personagens, principalmente sobre a Luzia, que desde o início do livro e no decorrer dele inteiro, ela vai ser excluída da vida naquela sociedade, principalmente porque eles acham que ela é uma feiticeira, por eles acharem que ela está com o mal dentro de si, ou que ela é o mal, ou que ela tem uma espécie de pacto. Você não sabe muito bem no início do livro por que as pessoas acham disso dela, tá? Você não tem certeza. Vai chegar num momento ali da história que você vai descobrir aos poucos por que as pessoas têm essa percepção sobre ela. Apesar disso, ela ainda é uma pessoa muito religiosa, ela vai muito na igreja, ela trabalha como lavadeira, né, das roupas ali da igreja, apesar das pessoas acharem que ela é do demônio, não sei o quê. Muito pelo contrário, ela é uma pessoa que vai na missa toda semana, que tá sempre orando, que tá sempre agradecendo a Deus, ou pedindo ajuda, etc. Nessa casa, na maior parte do tempo, a gente vai ter ela, o Moisés e o Mundinho. Mundinho é o pai dos dois. Ela meio que virou, assim, a cuidadora do irmão mais novo, já que a mãe dela, a mãe deles, né, no caso, morreu já tem algum tempo, um pouco depois do nascimento do Moisés, por sinal. Então ela meio que vai cuidar dele ali, vai tentar manter essa ordem na casa, vai tentar educá-lo. Ela consegue com que ele entre na escola do mosteiro, né? Para ter uma educação, porque ela quer que ela tenha uma vida diferente das pessoas ali naquele povoado. Então, vamos acompanhar a vida da Luzia. Quando a gente acompanha a vida do Moisés, vai sim, desde, né, da sua infância, ele acompanhando a Luzia, pegando as roupas pra lavar. Como ele não podia ficar sozinho em casa, ela levava ele pra todos os lugares. Começa a parte sobre a alfabetização dele, sobre ele meio que ser o único ali que sabe ler e escrever, né? Porque ele foi pra escola, ele passa muito tempo na escola. Aí a gente vai acompanhando isso até a sua vida adulta. Ele acaba também, vamos assim dizer que ele aparece em 2 locais diferentes na história. Não vou dizer como nem porquê, porque, né? Vamos deixar a história as pessoas lerem. Então, tipo, a gente acompanha ele da infância, vida adulta, é isso. E aí, quando a gente tem o ponto de vista da Maria Cabocla, que é uma personagem que ela é narrada no livro várias vezes como Marinha, de Maria Pequena, ela é a única personagem ali que ela está no núcleo de fora desse principal. No caso, a personagem ela não está ali naquele momento. Então, assim, ó, quando a gente entra na perspectiva da Maria Cabocla, a gente vai descobrir mais coisas sobre o passado dessa família.
A gente sabe só um pedaço, a gente só sabe o que a Luzia e o Moisés querem contar pra gente, principalmente a Luzia, porque ela sabe mais coisas sobre o passado, mas ela prefere contar muito mais as poucas coisas ali. E o Moisés, como ele é o mais novo, né, ele não tem consciência de antes do nascimento dele. Então, quando a Maria Cabocla surge, é interessante porque você vai descobrindo mais coisas. Quando ela surgiu ali, eu pensei, tipo, mas o que ela tem de interessante pra trazer, já que ela não faz parte do núcleo principal? Mas não, ela é bem interessante, assim, porque ela vai falar ali coisas que a gente ainda não sabe e que vai trazer algumas respostas que a gente tinha de algumas perguntas lá do início do livro até ela surgir. Óbvio, chega um momento em que ela está dentro daquele núcleo também. Eles meio que se juntam. Então, assim, o livro ele vai contar a história sobre essa família, sobre, né, essa coisa de acharem que a Luzia é do mal. Existem algumas picuinhas ali. Existe muito uma coisa de... O senso de comunidade, ele não é exatamente envolver todas as pessoas, né? É sempre... Você envolve as pessoas que você quer e você consegue excluir aquelas que você não tem interesse em ter na sua convivência. Aí, assim, ó... Dentro disso, a gente vai ter as dificuldades da Luzia com relação a não conseguir, né, se conectar com todas as pessoas ali. Tem a questão da criação dela, que é meio complicada, e aí ela não consegue passar um pouco de um afeto para o Moisés. As dificuldades, né, dela ter que criar meio que essa criança, já que os pais ali, a mãe morreu já tem um tempo, e o pai, ele tá sempre muito ocupado na roça, em determinado momento um problema com alcoolismo. A Luzia, depois de um tempo, assim, da vida dela, ela começou a ter uma corcunda. Então, se as pessoas já achavam que ela era do mal, que não sei o quê, aquilo ainda é algo a mais para as pessoas falarem mal dela. Fala um pouco sobre as aulas do Moisés ali dentro do mosteiro. Eu acho que do cerne da história é isso que eu posso contar. Mas, assim, tem uma coisa na escrita do Itamar Vieira Júnior, que ele é um poético muito bonito, mas não é aquele poético complicado de se ler. A história, ela é narrada, assim, aos poucos. Você vai descobrindo as coisas conforme elas acontecem. E, às vezes, você vai ter algumas perguntas que vão sendo permeadas durante a história, que algumas perguntas, elas vão sendo respondidas conforme o livro vai acontecendo. Às vezes, algumas perguntas do início serão respondidas mais no final. Às vezes, algumas perguntas, elas não serão respondidas. Você vai ter que ficar imaginando, né, o que pode ter acontecido. A maioria dos personagens desse livro não são completamente palatáveis. Tem alguns personagens que você vai ter momentos que você vai gostar muito dele, alguns momentos você vai odiar eles, alguns momentos você vai achar que ele tá fazendo uma coisa errada, mas que na verdade é a certa. Todos eles aí têm muitas nuances. Tem vinganças que acontecem aqui, tem um amor ali, né? O amor fraternal, o amor da família, que nem sempre vai ser dito, é muito mais por ação do que por palavra. Você vai descobrindo esses personagens que eles são muito fortes, eles passaram por muitas coisas. Tem algumas cenas ali que são um pouco mais complicadas, difíceis, assim, vamos dizer, mas em nenhum momento o autor ele deixa essas coisas de uma forma muito explícita. Na verdade, de nenhuma forma explícita. Vão ter, assim, algumas cenas em questão de violência. Pode ser uma violência física, uma violência sexual, mas em nenhum momento o autor ele vai ser explícito nessas passagens, ou então ele vai ser gráfico. Então, eu acho que esse é um livro que, apesar de ter algumas coisas pesadas no decorrer da história, em nenhum momento o autor vai jogar na sua cara e vai escrever pra você se chocar. Eu não acho que ele tenha gatilhos muito fortes, mas é bom vocês darem uma procurada na internet caso tenha alguma coisa ali que possa incomodar vocês. Uma coisa é isso, a escrita é muito boa, muito bonita, muito linda. A escrita do Itamar Vieira Júnior é muito bonita. Ele escreve muito bem. Uma coisa que eu até comentei na discussão que teve sobre esse livro, né, que eu participei, é que o autor, ele sabe finalizar parágrafos. O final dos parágrafos, eles sempre têm um sentido, ou eles sempre são escritos de uma forma bonita. Não vai ser nunca uma coisa simplista. Às vezes ele vai querer trazer uma metáfora, às vezes ele vai querer trazer o pensamento, e isso fica muito legal durante o livro inteiro. Aqui na sinopse do livro na Amazon, tá falando que ele é um épico e lírico, com o poder de emocionar, encantar e indignar o leitor. E é bem isso. Em momentos você vai estar achando que a história tá, tipo, muito interessante, em alguns, né, momentos bonitos, etc. Muitos momentos de indignação, infelizmente isso vai estar no decorrer da história inteira, porque também tem uma questão de muito do contexto de onde isso está sendo inserido, né? Você não vai ter uma história simples, fácil, tranquilinha, onde os personagens estão super felizes. Não, não é isso, né? O objetivo do livro não é isso.
É trazer alguns questionamentos, é trazer aí algumas discussões, é falar um pouco sobre alguns assuntos que podem ser espinhosos, mas que eles precisam ser conversados. E é assim, ó, diferente do Torturado, que tinha bastante a questão dos encantados, né, sobre religiões de matriz africana, aqui, nesse livro, isso eu achei uma coisa muito interessante, essa parte sobre religiões de matriz africana, ela fica um pouco de lado, mas com um motivo muito grande, que é a questão do cristianismo, a questão da religião ali, nesse caso, católica, e como ela afeta esse povoado e como afeta a vida dessas pessoas. O discurso, né, o mal está aí fora, vocês têm que estar na igreja para o mal não corromper vocês. Isso é uma coisa muito comum. Não é nenhuma coisa que a gente pode dizer que é irreal, porque a gente sabe que é uma coisa que existe. E é muito interessante isso, que a questão dos encantados, ela sempre tá ali, assim, suprimida naquela sociedade, porque a gente sabe que tem uma religião que tá fazendo essa supressão, né? Que tá fazendo esses costumes, que talvez são mais antigos ali, mas que ainda estão na memória de alguns personagens, que eles sejam colocados de lado ou que eles sejam tratados como uma coisa do diabo. Então, eu achei muito interessante isso, porque enquanto eu estava lendo o livro, eu senti um pouco da falta dos encantados. Mas aí, quando eu terminei a leitura, eu pensei, tá, não faz muito sentido eles estarem aqui. Não faz muito sentido eles estarem nessa história, porque uma das coisas que o autor quer trabalhar é essa questão de que tem algo, né, uma religião ali que está querendo transformar uma outra em algo maligno. Eu gostei bastante do livro. Passei, assim, por vários momentos de indignação com alguns personagens. Passei por alguns momentos em que eu queria que o personagem fizesse uma coisa e ele não fazia. Eu gostei bastante da história. A única coisa só que eu tenho, assim, algumas ressalvas, vou tentar deixar em aberto pra não dizer exatamente o que é, sabe? Normalmente eu não me importo que os livros tenham algum tipo de final, mas eu gostaria que nesse livro ele tivesse um tipo de final. Não posso dizer exatamente o que eu quero dizer pra vocês, mas eu esperava, assim, que eu tivesse algumas respostas ali e eu não tive. Mas eu entendo o motivo de não ter. É uma questão pessoal, tá? Não é uma questão de problema no livro. É muito mais um problema que eu tive com o livro. Mas, assim, em nada isso tira o mérito da história, em nada isso tira a trajetória dos personagens, o desenvolvimento deles, a escrita, nada disso, nada disso. Tanto que, assim, né, pro Torturado eu dei nota 5. Eu favoritei esse livro quando eu li. Para Salvar o Fogo, eu dei nota 4,5. Então, assim, não tá muito longe um do outro. E tem uma coisa, pelo que falaram na discussão, o autor, ele tá querendo fazer uma espécie de trilogia. Não histórias que são continuação uma da outra, mas histórias que estão dentro do mesmo universo. E aí, aqui, mais ou menos no final da história, surge uma personagem que eu pensei, nossa, esse nome não me é estranho. Eu conheço esse nome de algum lugar. E aí, na discussão, uma pessoa falou, essa personagem aqui, ó, ela é de Torturado. Aí eu pensei, é verdade, ela é do outro livro. Então, assim, o autor, ele vai ligar as histórias, mas você vai, tipo, em Torturado você conhece um núcleo, e em Salvar o Fogo você conhece outro núcleo, né? São famílias diferentes, talvez em lugares diferentes. E talvez aí num terceiro livro ele lance referência ao Salvar o Fogo, eu não tenho certeza. Acho legal isso, né? De você meio que criar um universo em que aqueles livros se passam dentro daquele universo, mas que não necessariamente exista uma grande ligação entre as famílias, entre as cidades, etc. Enfim, eu gostei bastante desse livro, o segundo do autor que eu leio. Eu quero ainda ler o Doramara Odisseia Histórias, né? Que é um livro, acho que, de contos. E é isso, gente, eu recomendo. Eu espero que tenha ficado claro, assim, pouco sobre essa história, mas é que eu não posso falar muitos detalhes porque entra no campo dos spoilers. Eu queria que as pessoas começassem essa leitura sabendo pouco dele, mas sabendo o suficiente pra entender por que eu gostei. Entendeu? É muito difícil falar sobre esse livro sem dizer sobre determinados aspectos dele que são muito importantes pra narrativa. Mas eu não posso falar isso porque aí é spoiler. Esse que é o complicado.